Uma boa noite a todos, os vereadores e as vereadoras, ao público presente, aos que nos assistem pela internet. Eu gostaria, invocando a presença de Deus, considerar aberta a 14ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Lembrando que também será realizada hoje a audiência pública para discussão e votação do projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2016. Neste momento, eu gostaria de abrir a sessão da 14ª sessão ordinária com a leitura do Salmo de número 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas. Palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir ao primeiro secretário Vanderlei, se possível, ler a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 1º de setembro de 2015. Ata da 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2015. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2015, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, Tem uma retificação na ata. Vamos continuar aqui a leitura, mas depois nós corrigimos para a próxima sessão. Sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a ausência do vereador James Gomes de Oliveira e a presença de todos os demais senhores vereadores. Em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 14 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário, Vanderlei Rissato, que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2015. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Não havendo indicações escritas a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas indicações verbais. Não havendo manifestações dos vereadores, o presidente diz que não haverá projetos a serem apreciados nesta sessão. Portanto, pede ao vereador Carlos Alberto de Antônio, autor da moção de aplausos de número 2, de 28 de agosto de 2015, ao capitão Marcelo Noronha, da 6ª Companhia da 4º BPMI, parabenizando-o pelo trabalho realizado em nossa cidade, para que faça a sua leitura. Após a leitura, o presidente então coloca em votação a citada moção de aplauso, sendo a mesma aprovada em unanimidade e em primeira discussão por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente diz que não haverá ordem do dia e fez a leitura dos convites enviados à Câmara Municipal, que são os seguintes: convite de juramento à bandeira a ser realizado no dia 3 de setembro, às 14 horas, no Salão Paroquial, e inauguração do Oasis Empreendimentos, a ser realizado no dia 5 de setembro, a partir das 14 horas e 30 minutos, no Distrito Industrial. Não havendo matéria a ser apreciada,
o presidente deixa a palavra livre para as indicações finais. O presidente comunica então aos demais vereadores que a próxima sessão será feita audiência pública para discussão e votação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2016. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 15 de setembro de 2015, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015. Tendo uma retificação na ata, então, da data, mas amanhã já será feita a nova retificação aí. Eu coloco a ata em votação. Julineide, Rony, Maria, Vanderlei, Carlos, José Eduardo, Fábio, James. Declaro aprovada a ata da 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Gostaria de deixar a palavra livre. Se algum vereador ou vereadora tiver a vontade de usar a palavra a fazer pedidos, fiquem à vontade. Não havendo, então, nenhuma manifestação dos senhores para a palavra livre, eu gostaria de passar para a ordem do dia, na qual gostaria de pedir ao primeiro secretário Vanderlei que fizesse a leitura da mensagem do Executivo de número 28 de 2015 e do projeto de lei de número 33, de 30 de julho de 2015, que dispõe das diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2016 e da outras providências. Arealva, 30 de julho de 2015. Mensagem do Executivo número 28, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, com o presente estamos remetendo à elevada consideração dessa Igreja Câmara Municipal, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e, também de acordo com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar 101 de 2000, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre os demais componentes, que são o plano plurianual e o orçamento anual. É através dela que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentre aquelas constantes do plano plurianual, e estabelecidas as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração do orçamento anual. A referida lei, como plano anual de curto prazo, combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo metas e prioridades para o exercício subsequente, bem como orientando a elaboração da lei orçamentária anual. A presente propositura foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face da expectativa da comunidade e daquilo que a expansão municipal exige como imprescindível. Além de inserir-se no contexto de uma obrigação legal, o encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias à Câmara é a oportunidade para registrar o agradecimento ao Poder Legislativo pela inestimável colaboração que tem prestado com a competente análise desta propositura pelos ilustres edis, que haverão de contribuir para seu aprimoramento, conferindo-lhe maior representatividade popular. Ao finalizarmos, consignamos a Vossa Excelência e demais membros desse Poder Legislativo nosso protesto do mais profundo respeito e consideração. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Presidente Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Projeto de Lei número 33, de 30 de julho de 2015.
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2016 e da outras providências. Paulo Padanossi Pereira, Prefeito Municipal de Areal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Arialva relativas ao exercício financeiro de 2016, compreendendo: inciso 1, as orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal. Inciso 2, as prioridades e metas da administração pública municipal. 3, as alterações na legislação tributária municipal. 4, as disposições relativas a despesas com pessoal. 5, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos, constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo e seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando seus seguintes objetivos principais. Inciso 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Apoiar estudantes carentes na realização de ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento econômico do município. 4. Reestruturar os serviços administrativos. 5. Buscar maior eficiência arrecadatória. 6. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 7. Melhorar a infraestrutura urbana. 8. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1, o orçamento fiscal. 2, o orçamento de investimentos das empresas. 3, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 5º da Lei Federal 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2016 obedecerá às seguintes disposições. Primeiro, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificados valores e metas fiscais. 2. Com finalidade idêntica a outras da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. 3. A elaboração dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação de resultados programáticos. 4. Na estimativa
da Receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações da legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. Quinta, as receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2015. Sexta, novos projetos terão dotação apenas se suprimidos os demais, ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo, bem como as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal ou órgão equivalente suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2016. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual conterá a reserva de contingência equivalente até o limite de 5% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. Artigo 8º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1, da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 20% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que atuem nas áreas de saúde e assistência social, educação e cultura, dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculado com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições: a. Finalidade não lucrativa. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação na atividade fim de, ao menos, 80% da receita. E. Compromisso de franquear na internet demonstrativos quadrimestral de uso do recurso municipal repassado. F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 10º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refiram às ações de competência comum do Estado e da União, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 11º. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 12º. Ficam proibidas as seguintes despesas: 1. Novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. 2. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário o setor público da ativa. 3. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet,
pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Quarto, pagamento de horas extras e ocupantes de cargos em comissão. Quinto, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Sexta, pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Sétima, distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. Oitava, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3 da execução do orçamento. Artigo 13º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 14º. Caso haja frustração na receita previstas e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação do empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Artigo 15º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, obedecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2016 seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16º. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevantes a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do artigo 24, inciso 1 e 2, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 17º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivos ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita. Capítulo 3º. Das prioridades e metas. Artigo 18º. As prioridades e metas para 2016 são as especificadas no anexo que integra esta lei, as quais terão procedência na Lei Orçamentária de 2016. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 4º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
Inciso 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogação das isenções tributárias que contraírem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados. Quarto, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º, das disposições relativas a despesas de pessoal. Artigo 20º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referente ao servidor público, nisso incluído: inciso 1, concessão de vantagens, bem como o aumento ou reajuste da remuneração. 2. Criação, ocupação e extinção de cargos, empregos e funções. 3. Criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários. 4. Provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com pessoal. Capítulo 6º. Das disposições gerais. Artigo 21º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 13º desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso a lei orçamentária tenha contemplado dotações superiores àquele limite constitucional, aplicar-se-á a necessária limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar ao fato ao Poder Legislativo em até 60 dias do início da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22º. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação de recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 23º. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: inciso 1, execução de obras; 2, frotas de veículo; 3, coleta e distribuição de água; 4, coleta e disposição de esgoto; 5, coleta e disposição do lixo domiciliar. Artigo 24º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 25º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 30 de julho de 2015, Paulo Padanoschi Pereira, Prefeito Municipal. Esse projeto, como foi mandado no dia 30 de julho, tivemos aí 45 dias para o estudo do projeto, onde colocaremos em votação hoje
e a palavra está para a discussão do projeto. Quem estiver alguma coisa a falar do projeto, se sinta à vontade. Pode falar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a quem nos assiste aqui pela internet, aos funcionários da Câmara Municipal. Eu achei interessante aqui que nós falamos que vai ter aí até uma melhora na questão na diretriz orçamentária, que o papel aceita tudo, né? Então nós estamos falando de aumento na questão da diretriz orçamentária. E se vai, né, a gente tem uma probabilidade que exista esse aumento, vamos colocar assim. Então, a gente tem que entender também que a frustração desse ano de 2015 que nós estamos passando também, né, não foi tão grande como a gente imaginava que fosse, né? Porque o que a gente está imaginando o cenário aí fora e o que a gente acompanha até nos noticiários e tudo mais, é que está havendo realmente uma situação de caos no país, né? E pelo que está dando para se entender, graças a Deus, não é o problema de Arealva, né? A única coisa que nós temos que prestar atenção, inclusive no orçamento, a hora que vir a lei orçamentária, é a questão do aumento dos funcionários públicos. Então nós temos que, se dá para ter essa correção, nós temos que forçar também na lei orçamentária para que haja correção aos funcionários públicos, né? Então nós temos que prestar atenção depois. Vamos aprovar a diretriz orçamentária e na lei orçamentária vai competir a nós, porque depois que tiver aprovada também não adianta a gente reclamar, né? Aí os funcionários reclamam para nós e já passou e já foi. Tá? É só isso a minha colocação, presidente. Obrigado. Eu vou colocar o projeto em votação. James, Fábio, José Eduardo, Carlos, Vanderlei, Maria, Rony, Julineide. Declaro aprovado o projeto de lei de número 33, de 30 de julho de 2015. Eu gostaria de deixar a palavra livre, as considerações finais aos vereadores. Em nome da Câmara, então, eu gostaria de parabenizar, nas considerações finais, a Vila Vicentina de Arealva, na grandiosa festa que houve no último dia 6 de setembro, onde ocorreu tudo conforme o adequado da festa. Então, parabenizo a comissão de festa da Vila Vicentina de Arealva em nome da Câmara Municipal. Lembrando também que haverá uma audiência pública da Prefeitura no dia 21 de setembro, que será discutido relatórios financeiros e operacionais das ações de saúde referente ao segundo quadrimestre de 2015. Agradecendo, então, aos vereadores e às vereadoras desta sessão, agradecer a presença de todos e convidá-los, a todos que nos assistem, ao público presente, para a próxima sessão ordinária no dia 1º de outubro de 2015. Nada mais havendo, havendo aí também que na próxima sessão do dia 1º de outubro de 2015, iremos votar as contas de 2013. Vamos votar as contas de 2013 e nas próximas, a de 2012, dia 15 de outubro, as contas de 2012. Então, de 2013, dia 1º de outubro. Nada mais havendo, obrigado a todos
e uma boa noite, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a presente sessão.